vocês? Eu sou a professora Susan, da disciplina de língua portuguesa. E o nosso assunto de hoje é verbos e concordância verbal. Eu já falei sobre verbos com vocês, lembram? Você se lembra o que é um verbo? Bom, para refrescar a sua memória, nós vamos juntos analisar algumas frases. Preste atenção nas 4 frases que eu vou falar para vocês e também irá aparecer o texto na tela. Tente ver qual das palavras é o verbo da frase. Amanda ganhou muito dinheiro. O carro explodiu no filme. As borboletas voaram. Nevou muito na cidade hoje. E aí, conseguiu encontrar os verbos? Qual é o verbo na frase 1? Muito bem, na frase 1, o verbo é ganhou. Amanda ganhou muito dinheiro. Então, ganhou é o verbo da frase. Ganhou do verbo ganhar. Na frase 2, qual é o verbo? Na frase 2, o verbo é explodiu. Isso mesmo. O carro explodiu no filme. O verbo é explodiu, do verbo explodir. Qual é o verbo na frase 3? Na frase 3, o verbo é voaram, do verbo voar. As borboletas voaram. Qual é o verbo na frase 4? Isso mesmo, na frase 4, o verbo é nevou, do verbo nevar. Lembrando que nevar é fenômeno da natureza, é uma ação da natureza, então também é verbo, assim como chover também. Lembrou o que são os verbos? Verbos são palavras que indicam a ação ou fenômeno da natureza. Você consegue me dar mais exemplos de verbos? Muito bem, eu tenho certeza que você deve ter falado aí correr, andar, brincar, falar, ouvir. Tudo que indica ação é verbo. E a concordância verbal e nominal? O que é isso, prof? Bom, eu vou explicar para vocês. No português, nós temos várias classes de palavras. Os verbos, que a gente acabou de falar, que indicam ação ou fenômeno da natureza. Temos os pronomes, que a gente também falou em outras aulas. Os pronomes podem substituir um nome, por exemplo, ele, ela, sua, seu. Temos também os substantivos, que dão nome às coisas, não é mesmo? Mesa, cadeira, computador. Temos os adjetivos, que dão características às coisas. Lindo, bonito, pequeno, baixo, médio. Temos várias classes de palavras. Por enquanto, foram essas que a gente já aprendeu. Na concordância verbal e nominal, essas classes de palavras precisam concordar entre si na frase. Como assim? Bom, o verbo precisa concordar com o restante das palavras utilizadas na frase. Então, a concordância verbal é em relação ao verbo. A concordância nominal é em relação aos substantivos, aos pronomes que estão presentes na frase. Querem ver para ficar mais fácil? Vamos fazer um exemplo. Por exemplo, lá nas frases que a gente utilizou para fazer o jogo no começo do vídeo. A frase das borboletas. As borboletas
voaram. É uma frase bem simples. Nesta frase, as borboletas voaram. Voaram é o verbo, mas se eu dissesse assim para você, as borboletas voar, ia ficar boa essa frase? Você conseguiria entender? Talvez você até entendesse, mas ia ficar estranho, não é mesmo? As borboletas voar. Ficou estranho porque o verbo não está concordando com o restante da frase. As borboletas está tudo no plural e o verbo voar. O verbo também precisa estar no plural para concordar com o restante da frase. Então, por isso que ficou: as borboletas voaram. Bom, para a gente praticar, lá na página 31 do livro didático de vocês, volume 4, tem atividades sobre concordância verbal e nominal. Nós vamos fazer juntos essa atividade. Lá no número 1, diz assim: leia as frases a seguir, observe que a primeira se refere a filhotes e a segunda a filhote. Então, filhotes no plural e filhote no singular. Filhotes de cachorro são resgatados após abandono. Depois tem outra frase. Filhote de cachorro é resgatado após abandono. Pinte na segunda frase as palavras conforme a legenda. Então, vocês vão pintar de azul o que permaneceu igual na segunda frase e de amarelo o que mudou na segunda frase. Vamos fazer juntos essa atividade. Então, você vai pausar o vídeo aí na tela. Quem estiver com o livro didático pode fazer no livro didático essa atividade. Quem não estiver com o livro didático pode pegar uma folha, um material de anotação e copiar essas duas frases. São frases curtas, então dá para copiar. Depois você despausa o vídeo e volta para a gente ver as respostas, para a gente ver como ficou. Número 2. Reescreva os títulos das notícias a seguir, como se estivessem se referindo a apenas um filhote. Então, essas frases desse exercício, elas foram retiradas de um texto que a gente trabalhou na aula passada, né, sobre os animais abandonados, sobre os filhotes abandonados. No livro, ele pede para reescrever as frases como se fosse somente um filhote, ou seja, está aí trabalhando a concordância nominal e verbal. Então, vamos lá. Letra A. PM resgata filhotes de cachorros abandonados. Como fica essa frase? Muito bem. PM resgata filhote de cachorro abandonado. Letra B. Filhotes de cães são abandonados na porta do pet shop. Então, como ficaria essa frase? Filhote de cão é abandonado na porta de pet shop. Perceberam como que mudou essa frase? Essa mudou mais que a primeira, não é mesmo? Letra C. Família procura lar para filhotes abandonados. Então, como ficaria? Família procura lar para filhote abandonado. Letra D. Filhotes de cachorro são abandonados dentro da mala fechada. Como ficaria essa frase se fosse somente um filhote? Filhote de cachorro é abandonado dentro de mala fechada. Letra E. Filhotes de cachorro são salvos após serem abandonados no lixo. Como ficaria a frase? Filhote de cachorro é salvo após ser abandonado no lixo. Letra F. Filhotes de gatos são abandonados dentro de caixa.
Como ficaria essa frase? Filhote de gato é abandonado dentro de caixa. Muito bem! Conseguiu entender o que são verbos? E o que é a concordância verbal e nominal? Ficou claro para você que quando eu preciso me comunicar, seja verbalmente ou escrevendo, eu preciso colocar todas as palavras em concordância, ou seja, elas precisam ter coerência. Se eu estou falando no plural, o meu verbo precisa estar no plural, o substantivo precisa estar no plural, tudo precisa estar acompanhando para que a frase fique harmoniosa. Então, sempre a gente tem que observar como que o verbo está na frase, porque ele vai modificar conforme o tempo que você quer falar, passado, presente ou futuro, ou então a quantidade, se está no plural ou se está no singular, as palavras que você vai utilizar na frase. Tudo isso vai influenciar na concordância verbal e nominal da frase.